Só tem um detalhe. Só um detalhezinho. Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas quando a gente fala em abandonar o primeiro amor, a gente já pensa num ato imediato, né? Você pegou assim, não. É porque você vai ficando tão expert, você vai ficando tão amadurecido, tão fiel a Deus, ficando tão fiel a Deus que se esquece de uma coisa que Jesus falou. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverem desamor uns aos outros. É só uma coisa, Porque quem ama a Deus, o João vai explicitar isso. Como é que você diz eu amo a Deus que você não vê, se você não consegue amar o irmão ou irmã que você vê? Ele fala, só tem um jeito de amar a Deus, é amando aos irmãos. Então o mandamento, a lei, a palavra, tudo que você for pregar, se resume nisso, que a gente tem de amarmos uns aos outros. Mas o problema é que a gente vai fazendo isso na presença do Senhor, porque senão a gente até começa também a idolatrar ou idolatrizar o amor uns aos outros. Aí Deus acaba deixando de existir e você vai ficando por aqui. Só que da perspectiva da igreja de Éfeso, o que acontece? Você vai bem aos pouquinhos abandonando o primeiro amor, que tem a ver exatamente com esse amar uns aos outros, que a gente acha que amar uns aos outros é falar, diga para o irmão do seu lado, Jesus te ama. Outro dia eu coloquei lá no meu Face algo engraçado, né? Jesus te ama porque eu não convivo com você. Esse pessoal gosta de falar, Jesus te ama, tá? E eu também. Mas é mais ou menos por aí, porque não é amar uns aos outros, não é falar Jesus te ama e eu também. Amar uns aos outros vai numa radicalidade que a igreja de Éfeso foi vazando fora dela e falou assim, eu não tenho que amar ninguém, porque eu sou perseverante, eu luto, eu tenho discernimento do que aqueles que se dizem apóstolos e não são, temos critérios claros para isso. E outra coisa, Jesus elogia e fala, olha, vocês têm uma coisa que eu gosto, essa eu gosto. Vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas. E esse Nicolau é uma figura mítica no Apocalipse, mas ele possivelmente foi um dos primeiros expositores ou praticantes daquilo que a Bíblia vai chamar do gnosticismo, né? O que seria o gnosticismo? É aquela história assim, olha, já que você não pode com as suas fraquezas, então vamos socializá-las. O que é socializar a fraqueza? Olha, irmão, todo mundo tem vício, não é verdade? Todo mundo é viciado. Quem não tem um víciozinho? Né? Mas então, vamos ficar preocupados com isso. Não? A gente vamos reunir em Cristo Jesus e vamos formar uma. O que tem? Vamos ficar com essa falsa modéstia, com esse falso moralismo, não? O Senhor nos entende, Ele sabe da nossa fraqueza. Então o Nicolau fez alguma coisa assim. E aí Jesus disse para a igreja de Éfeso, olha, eu odeio esse tipo de ato. Vocês fizeram bem em odiar a doutrina dos nicolaítas, porque uma coisa é você assumir as suas fraquezas e assumir que você não precisa ser hipócrita. E outra coisa é você se entregar a elas. O problema é que o pessoal de Éfeso, com o tempo, o apóstolo Paulo passou por lá, o João foi bispo de Éfeso, eles são pessoas estruturadas, só tinha gente boa. Primeiro tinha um que recebeu a revelação de Jesus como apóstolo Paulo. Depois teve outro que andou com Jesus e morreu de velho, como o apóstolo João. Como que a gente vai dar errado? A gente poderia traduzir isso aqui nos nossos dias, e as igrejas históricas. Só que você vai conhecendo a verdade, vai andando com Jesus, conhecendo as suas teorias, vai conhecendo o amor de Deus no sentido teórico, e você vai ficando com medo de praticar, com medo de amar. E Éfeso fez isso. Falou assim, não vem com essas coisas aí de socializar vício, não. Que são coisas diferentes, né? Só para relembrar aqui, por exemplo, de um escândalo evangélico que teve daquela cantora Daniela Araújo. Uma igreja de Éfeso faz o que com a Daniela Araújo? Cospe ela. Sendo que o caso dela era um caso para ser acolhido, porque ela não estava vendendo droga no show. Se ela tem um vício, se ela é isso, aquilo. Ela nunca chegou, irmãos, o que tem? Eu também tenho um víciozinho. Não, ela estava tentando
não deixou de ser compositora, não deixou de exercer os dons que Deus deu para ela, está vendo a particularidade até que o imbecilóide, namorado dela, expôs a vida íntima dela para os outros. Mas ela não estava no show vendendo droga nem nada, então ela não é passiva de ser punida. Mas Jesus diria para a igreja de Éfeso: vocês são tão corretos que vocês perderam o primeiro amor nesse sentido. Vocês têm prazer em expor a sujidade dos outros. Vocês têm tanta raiva da doutrina dos nicolaítas como eu tenho. Só que uma coisa é eu ter raiva da doutrina dos nicolaítas, ou ter ódio para deixar bem claro assim, que ele é o teopopatismo, né? Tem coisas que Deus abomina, e uma delas é a doutrina dos nicolaítas, que é isso. O que é a doutrina dos nicolaítas? Olha, gente, todo mundo aqui tem a sexualidade mal resolvida mesmo, não é? Aqui nós temos pessoas que têm muitos anos de casada e já não estão rendendo muito, outras estão muitos anos de casada, está rendendo demais, mas o parceiro não está dando conta. Outros estão na juventude, não sabem o que querem. Vamos resolver isso. Estamos aqui no Senhor, que Ele conhece as nossas particularidades. A gente toma um chazinho e começa a glorificar a Deus, a gente se pega. Era isso que acontecia na doutrina dos nicolaítas, que era uma mistura de bacanal com carnaval e com culto cananeu. Israel, vocês viram lá no Velho Testamento, chegou nesse ponto de ter garoto de programa no culto. Você vê que não é um exagero da minha parte. As pessoas chegavam para oferecer o sacrifício e iam no rapazinho de programa. E isso é a doutrina dos nicolaítas, que é a versão feminina chamada de espírito de Jezabel. Deus vai falar com a igreja de Tiatira. Acho que é Tiatira. E é nesse sentido que uma coisa é a gente fazer isso, já que todo mundo aqui é mal resolvido mesmo, vai todo mundo se resolver, vamos colocar máscara para ter um pouco de isonomia, né? E outra coisa completamente diferente é você ficar procurando situações pessoais para expor as pessoas. Aí Jesus fala: olha, eu odeio a doutrina dos nicolaítas, tanto quanto odeio qualquer igreja que quer expor a vida particular de alguém. Porque Deus é amor, que a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Então, o que uma igreja deveria fazer que Éfeso não deu conta de fazer, que é o que Jesus está chamando de abandonar o primeiro amor? Eles foram ficando tão resolvidos, tão acadêmicos, tão teológicos, tão Santo Agostinho evoluindo para Santo Tomás de Aquino. Aí ele fala: abandonar o primeiro amor é isso, vocês têm esse conhecimento, e esse conhecimento todo que vocês têm desumanizou vocês. O conhecimento que vocês têm fez vocês ficarem puristas. Olha, mas como é que a gente vai culpar o Senhor com um monte de pecados no nosso meio? O que Deus abomina é a falsidade. É esse tipo de pergunta, né? Que está colocando uns contra os outros. Mas você já viu aquela irmã como é que ela age? Mas eu não sei. Porque primeiro amor é uma coisa que nos expõe. Você fica com a cara de pecaminoso. Você fica com a cara de liberal. O primeiro, olha só, a igreja de Éfeso estava caminhando exatamente para o patamar que os judeus que crucificaram Jesus chegaram. Por que Jesus foi morto? Porque ele não abandonou o primeiro amor. Qual era a fama de Jesus? Amigo de publicanos e meretrizes. Essa não é uma fama boa. Qual é a fama de Jesus? Eis aí um glutão bebedor de vinho. Essa fama não é boa. Porque quem ama vai ficar com fama de beberão, vai ficar com fama de amigo de quem? Quer dizer, a igreja de Éfeso conseguiu ser batalhadora, visionária, exata no que fazer, mas não conseguiu olhar certos detalhes, por exemplo, igual aquele de Jesus. Jesus chamou uma mulher não recomendável para evangelizar Samaria. Porque a fama dela é que ela tinha sido casada 5 vezes e o cara que estava com ele era um bolo. A igreja de Éfeso não conseguia suportar isso. Aí Jesus fala: é isso que eu tenho contra vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Porque vocês têm de olhar, tem que saber perguntar por que ela se casou 5 vezes. Que até ela olhava assim para si, né? Chama o teu marido e vem cá. Não tem marido. Mas ela se casou 5 vezes porque ela, na verdade, ela não se casou 5 vezes. Ela foi jogada fora de 5 casamentos. Porque mulher bonita em Israel era repudiada, mulher inteligente em Israel era repudiada. Tanto é verdade que se Jesus não conhecesse essas intimidades, ele não ia chamar ela para poder
alguém fica falando assim, a samaritana tinha vida fácil. É irresponsabilidade você dizer isso de uma pessoa que você não conhece e que Jesus chamou para poder pregar o evangelho de Samaria. Ela não tinha vida fácil, não. Aí, quando Jesus fala, vocês abandonaram o primeiro amor, ele está dizendo isso, olha, vocês ficaram tão corretos que vocês não conseguem mais olhar para a realidade com o amor com o qual eu olho. Olha só, eu gostei das boas obras de vocês. Por que vocês abandonaram o primeiro amor? Por que vocês ficaram tão corretos que está até achando que eu sou o diabo? Que alguém já começa a falar assim, é esse cara dando um jeitinho para o mal. Temos que nos levantar contra toda obra da maldade. É verdade. Inclusive, uma das obras da maldade é você não saber escutar o que a outra pessoa está te dizendo. E você que está de picuinha de denunciar uma coisa dessa, como Jesus estava de picuinha. Uma igreja dessa, com um rabo de pavão desse tamanho, ela tem um porém contra ti que abandonou. Que abandonar o primeiro amor? Quero saber o que está louco. Que amor? Que amor da riqueza? Já viram as mães que falam assim para a filha, minha filha, você tem que ser estrategista. Amor não enche barriga, não. É a igreja de Éfeso. Lógica, até correta, prática, mas não tem amor nenhum. E é engraçado quando você vai vendo as pessoas dizendo isso no dia a dia, imagina essas pessoas reunidas como igreja, ou quando você vai virando uma cultura, né? Por isso que Jesus implicou com isso, porque quando o primeiro amor morto vai virando uma cultura, acabou a esperança, acabou. E aí o meu convite a vocês essa noite é que a gente tem que pensar isso no ponto de vista cultural, que a gente está numa cultura assim. Onde é no Brasil que você está encontrando essa igreja de Éfeso? Outro dia eu vi o Congresso de Deões, foi em 2014, tá? Faz tempo. 2014, o Congresso de Deões, eu estava vendo lá, pessoal, as profecias políticas. Que Deus vai levantar muitas mulheres para colocar naquele Congresso, e papapá. Eu falei assim, olha, eu não posso negar que Deus esteja falando ali. Mas esse povo está ouvindo o que eles querem ouvir, porque eles já perderam o primeiro amor. Porque eles estavam pensando que Deus ia levantar a psicóloga Marisa Lobo, que é uma mulher da igreja de Éfeso. Vocês conhecem a psicóloga Marisa Lobo? Vou citar o nome dela aqui porque ela é pública, ela fala em público. E minha colega de profissão que me mata de vergonha. Ela é toda correta, ela tem vários livros sobre drogas. Ela está numa guerra contra essa pouca vergonha das escolas, que eu não sei onde é que está essa pouca vergonha. Ontem mesmo, acho que o Magno Malta publicou na página social dele. O Magno Malta é um político cristão, um ídolo, né? Que ele guerreou contra essas corrupções das esquerdas. E aí ele colocou lá, porque teve um evento de diversidade sexual numa escola, e eles descobriram que tinha um livro onde estava mostrando sexo grupal entre adolescentes. E é claro que qualquer pessoa de boa fé não concorda com isso, não precisa nem ser crente. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Eu tenho que recolher o livro e punir quem fez isso. Mas o que o pessoal que abandonou o primeiro amor gosta de fazer? Essa semana teve uma mulher, teve um cara que foi preso várias vezes por ficar semeando sêmen no pescoço das mulheres. Essa semana tem aí mais relações de crimes comprovados do Temer. Um tanto de coisa aconteceu essa semana, mas o Magno Malta me posta um livrinho que foi distribuído num negócio de diversidade sexual numa escola. Porque ele tem olho clínico, ele detectou, essa pouca vergonha tem que acabar, e tem mesmo. Agora, ele não coloca isso querendo acabar com a pouca vergonha, ele coloca isso querendo desqualificar toda uma outra coisa que Jesus ensinou a gente a compreender. Porque Jesus chega pra gente e fala assim, olha, se vocês soubessem o que é misericórdia quero e não holocausto, vocês não ficavam condenando inocentes, não. Tem gente safadinha que vai em congresso de escola e distribui livro de sexo grupal, mas a outra quantidade de gente que está ali tentando se entender e você está zombando dele na sua rede social, isso é perder o primeiro amor. Como é que você sabe que Jesus pensa assim? É só você ler os evangelhos. Por que mesmo Jesus era chamado de amigo de publicanos e meretrizes? Porque chovia de meretrizes nos dias de Jesus. Só que elas não eram meretrizes porque elas eram safadas, porque elas tinham pouca vergonha. Elas eram meretrizes porque elas eram mulheres jogadas fora. Vai ler só uma historinha da Elisa Samúdio, aquela menina que foi morta pelo Bruno.
Você pode falar o que você quiser dela, mas quando você conhecer a história dela para virar a Elisa Samúdio, você vai querer que o Bruno fique preso a vida dele toda. Porque Deus odeia a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? É o cara que eu vi hoje à tarde. Ele vai num programa em público, canta a Maísa, é elogiado pelo Silvio Santos, e aí eu descobri hoje que ele está com um programa na Rede TV, protegido pela Sônia Abrão. Jesus está dizendo em Apocalipse que ele odeia esse tipo de coisa. Ele não odeia o rapazinho, mas essa doutrina, meu filho, no Brasil vale a pena você assediar uma mulher. Porque na pior das hipóteses, você vai ganhar um programa de televisão. E a Maísa vai continuar sendo criancinha cretina chata. Mas o menino foi exaltado acima dos querubins. É isso que Jesus chama de doutrina dos nicolaítas. Olha, o menino é safado mesmo. Jesus está dizendo que ele odeia isso. E olha, ele não está sendo ácido com a igreja de Éfeso, quando ele vai ser ácido com todo mundo aqui que se perceber Efezinho. Porque a igreja de Éfeso vai ficando efesada, vai se deixando se tornar Efésios para ficar Efésios. Tanta exatidão e justiça própria que vai tendo. Porque Jesus continua sendo irônico. Olha o que ele vai dizer para a igreja de Éfeso aqui. Ó. Ele fala que pede para ela lembrar de onde ela caiu, porque é uma queda que a pessoa não sente. Você acha mesmo que o magro alto algum dia vai achar que ele está caído? Claro que não. Quanto mais ele posta essas coisinhas, mais ele vai ganhando as eleições. Isso para não falar de outros irmãos em Cristo que a gente tem no Congresso, que quanto mais porcarias fazem, mais caídos estão. Aí Jesus está dizendo, faz uma forcinha para você, para me lembrar quando é que começou essa certeza da sua corretice. Porque ele ironiza aqui no versículo 7. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele fala, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Eu achei legal ele colocar essa frase para essa igreja, porque é bem sugestivo. Uma igreja que fica totalmente correta, ou uma pessoa que se sente totalmente correta, lutando contra o mal, ela está tão correta quanto morta. Aí a saída de Jesus é dizer o quê? Olha, quem vencer vai se alimentar da árvore da vida. Vai passar a viver. Porque está tão correto que está morto. Você quer coisa mais correta do que o mausoléu? Já foram no cemitério Bonfim, que aliás é lugar de visita internacional. Eu fiz um estágio lá. É lindo demais aquilo ali. Você esquece que aquilo ali é um cemitério. Mas eu lembrava da igreja de Éfeso, eu olha que coisa mais linda, que pedras caras, como que as famílias pagam caro o cara para ficar limpando a poeirinha da catatumba. Maravilhosamente correto, não tem nenhuma perturbação. Por quê? Porque não tem vida. E a gente faz isso com muita coisa na vida da gente. Do ponto de vista eclesiástico e do ponto de vista também pessoal. Porque do ponto de vista pessoal, você fica... Jesus não está mandando ninguém quebrar barraco. Ninguém virar tática quebrar barraco. Ele está dizendo, olha, não abandonar o primeiro amor é me consultar. É dizer, Jesus, eu não quero ser falso, por isso eu estou te clamando. Porque a gente também, para não ser falso, a gente vira rabugento, porque a igreja de Éfeso é rabugenta, né? Eu conheço algumas pessoas éfesas. Elas são muito corretas para fora. Magno Malta, Marco Feliciano, são pessoas corretas. Estou falando aqui de figuras públicas. E o que eles fazem é público e eles se defendem em público. Marco Feliciano, olha o que é a igreja de Éfeso. Ele falou assim, foi votar a favor de que o Temer não fosse julgado. E ele falou isso com as palavras. Está lá na rede social para todo mundo ver. Gravado na mídia da Câmara. Ele chega e fala assim, olha, eu acho que o presidente Temer deveria ser julgado, mas só para essa esquerda não voltar ao poder, eu vou votar contra o julgamento dele. Essa é a igreja de Éfeso. Uma mera questão ideológica. Um homem de Deus, pregador, vocacionado, fazendo isso. Aí Jesus fala, Marco Feliciano, lembra-te de onde você caiu, cara, porque eu paguei tanto mico para te transformar num Feliciano, que ganhou tantas pessoas para Jesus, e que agora fica aí, por questão ideológica, tão correto e tão sem vida. Então, Jesus fala, olha, ao vencedor, eu darei de que se alimente da árvore da vida.
porque está faltando vida aí. Está muito correto, está muito certo, está lutando contra tantas coisas pelos caminhos que não precisava lutar. Quando foi que Jesus separou alguém para resolver problema de coração humano pela via da política? Política a gente tem que lutar pela conta de luz, pelo Bolsa Família, sim. Aí Jesus está dizendo, puxa, vocês podiam transformar a sociedade com obras de amor, né? Com obras de acolhimento. Não, porque depois vão se aproveitar disso. Amor é isso mesmo, é não ter medo de ser aproveitado. Eu fui aproveitado até a cruz, zombaram de mim, colocaram coroa de espinho. Quando eu falei que eu era Deus, deram uma caniçada na minha cara. E quando acharam que já não tinha mais nada para acontecer, me arrancaram meu peito com a lança. Só tem um detalhe, eu ressuscitei. Você está com medo de amar, porque o medo faz papel de trouxa? Quem ama já é o vencedor. Ele dizendo, mas por isso, é isso que eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Estão tão crentes que não conseguem amar. Estão tão crentes que querem botar fogo na sociedade. Aí alguém fala assim, quem não tem primeiro amor, esse cara está sutil, hein? Essa doutrina de demônio que esse cara está falando, ele está ensinando a gente o quê? A acolher vagabundagem. Só quem está morto que não está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Que você tem exemplos de Jesus. A mulher samaritana virou piriguete, porque Jesus a acolheu. Zaqueu continuou roubando, porque Jesus o acolheu. Então, é porque a gente não acredita no amor. E a palavra de Jesus é simples. Arrepende-te. Arrepender é sentido, muda essa mente. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo é muito prático, porque o mundo é imagem. Nesse momento, quando a gente está aqui reunidos, na graça do Senhor, está acontecendo bilhões de mortes, bilhões de violências, bilhões de loucuras, bilhões de explorações. E Jesus chamou você para fazer alguma mudança, mas só vai fazer essa mudança quem não se conformar com este mundo, quem não se conformar com a aparência. Aí chega para a igreja e diz, Nina, e aí vai pensando aí, qual é a igreja que você quer ser, porque essa aqui foi muito elogiada por Jesus, mas ela tinha uma espinha dorsal que tudo foi demolido ali. Ele está dizendo, eu conheço. Aí ele estava dizendo que as pessoas são tão corretas para fora, mas elas são rabugentas por dentro. Né? Eu tenho gente até na minha família, que são pessoas que eu acho que vocês prefeririam ver elas pregando do que eu. Gente que prega maravilhosamente bem. Mas se você vai falar uma frasinha, não, acho que cada cara tem que dizer, eu quero é que os dois vão para PQP. São pessoas corretas para fora. E aí Jesus chama assim, olha, sepulcros caiados, a igreja de Éfeso, nunca serão pegos, nunca serão contemplados, porque sabem. Tem até aquela estratégia de Éfeso, as avessas, né? Eu já vi um pregador falando na televisão. Eles ficam procurando adultério na minha vida para poder me acusar de alguma coisa? Não, eu não adultero não. Mas até essa confissão de que não adultera é uma confissão de que o primeiro amor já morreu por um simples fator. Ele não adultera porque ele tem uma estratégia ministerial de nunca ser conhecido como alguém que adulterou. Aí ele até não adultera, mas ele vende livro a R$30 e fala que foi oferta. Tem, porém, não pratica abandonar o primeiro amor. E vai ficar falando mal do outro que adulterou. Nunca mais fez aquilo antes e nunca mais fará depois. Mas esse é um adúltero. Olha aí, ó, doido, maconheiro, adúltero. Ficou doido depois que adulterou. Enquanto isso, ele nunca adulterou, mas é um ladrão, é um mentiroso, é um estrategista empresarial. E Jesus fala, eu odeio a doutrina dos Nicolaitas, porque se tem uma doutrina dos Nicolaitas que está muito entre nós, é essa. Gente, a vida é estratégia. Você acha que eu sou otário? Eu vou falar sério para você, eu dou oferta porque eu tenho expectativa. Já viu os Nicolaitas falando aí nos nossos púlpitos em rede nacional? Eu não... Ó, Jesus falou, na Bíblia está escrito, honra teu pai e tua mãe para que vivas longa vida na terra. Ah, meu filho, só se você não for esperto. Então, a pessoa nem honra o pai e a mãe porque ela honra o pai e a mãe. Ela honra o pai e a mãe para viver mais. Ainda bem que o evangelho é espírito, né? Porque
o honrar o pai e a mãe de um contexto específico. Na verdade, quem ama a Deus sobre todas as coisas vai honrar o pai e a mãe, até quando eles acham que eles estão sendo honrados. Mas aí os Éfesos da nossa geração têm falado isso. E aí eu queria também, enquanto a gente vai chegando nessas questões gerais, a gente olha para a gente mesmo. Até onde vai a sua correção? Onde você está precisando ser plantado essa árvore da vida, porque está tudo morto aí. Embora seja tudo correto, mas está tudo morto.